Que bom vocês estarem aqui. E os irmãos também. E eu achei bem interessante quando a gente teve os adolescentes. Não, já começou na Campa Dentro. A Campa Dentro tivemos 35 pessoas, 17 crianças e adolescentes. Façam as contas. Quem que estava aqui se divertindo? A gente. Adolescentes, a mesma coisa, não foi? Acho que tinha mais adulto. Que gostoso a igreja estar junto. Nós temos um programa voltado para mulheres, mas os irmãos estão conosco. Quando estão os jovens, adolescentes, os adultos estão juntos. Eu acho que isso mostra uma grande maturidade da igreja, um grande amor. E esse desejo de estar junto, né? Não é em qualquer lugar que temos isso. Todos me ouvem bem. Por algum motivo minha voz não está boa, não está forte. Bom, então, nós temos agora a segunda palestra, né, sobre legalismo, então, sobre este livro que nós temos aqui. Eu vou estar orando para Deus estar nos conduzindo neste momento. E nós começamos, tá bom? Deus, agradeço porque o Senhor está conosco, agradeço porque o que fazemos é por tuas forças, nós fazemos por tuas forças, nós fazemos por tua graça. O Senhor conhece o nosso coração, sabe o quanto precisamos do Senhor, tanto a mim quanto para poder estar explicando, como a cada um para poder estar entendendo, colocando em prática. Sabemos que isso é o teu Espírito que faz e move em nós. Então, faça isso nesse momento, que o Senhor esteja se revelando através da tua palavra, através dos temas, do que for falado aqui, colocado aqui. Nós queremos sempre ouvir tua voz e viver em humildade diante do Senhor e daquilo que o Senhor nos ordena. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. Ok. Bom, para o nosso estudo de hoje, eu queria saber quem trouxe o livro. Legal. Não, estou decepcionada, gente. Eu não esqueceria o livro. Alguém aqui já me viu esquecer alguma... Não respondo. Tudo bem. A gente vai usar um pedacinho do livro, por quê? No último encontro, eu falei um pouquinho, né, sobre como o legalismo funcionava nos tempos de Jesus, com os fariseus, e também um pouquinho do que a gente traz de bagagem, vamos dizer assim, de igrejes, né, de vida cristã, de vida com Cristo, que a gente pode trazer e a gente nem percebe que, de repente, são ideias legalistas e tudo mais. Antes de eu falar um pouquinho sobre o livro, e aí o que eu procurei fazer, de acordo com as informações que eu tinha aqui, foi sistematizar aí de alguma forma para a gente achar alguns meios de identificar como que o legalismo é, como ele se identifica, a gente poder identificar legalismo ao nosso redor. Já falamos um pouco semana passada, depois eu vou falar aqui também novamente sobre a questão prática, tá? Mas eu queria começar com algo que eu achei bem interessante, que está no início, na página 10. Existem algumas perguntas. É um questionário e é lógico. A gente pega um livro com o nome de legalismo e aí vem um questionário. Então, assim, né, igual pegar uma prova com a resposta, né? Tipo, eu já sei que resposta que eu tenho que dar para não me chamar de legalista, né? Não. Então, assim, o que eu vou fazer? Página 10, nós temos 20 perguntas. Essas perguntas, elas vão ser muito pessoais, para a gente poder identificar se existem traços de legalismo, enfim, em nossa vida, na nossa rotina como crentes, na nossa vida cristã, na nossa igreja, enfim, no nosso coração, né? Espera aí que eu esqueci de pôr o tempo aqui. Tá. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para uma pessoa, deixa eu ver quem tem a voz boa aí, a Marta,
Por favor, eu vou pedir para a Marta ler as perguntas uma por uma e todo mundo vai seguindo. O que eu vou pedir para vocês é, ao ouvir a pergunta, pensem se de alguma forma aquilo se aplica a você, se aquilo já aconteceu, já passou pela sua mente, pelo seu coração em algum momento, ou se vocês já passaram por uma situação assim. Porque ao final eu vou pedir para algumas de vocês falarem, olha, então, olha, realmente isso daqui, ó, eu já pensei isso, ou eu, não, isso aqui é verdade, é assim mesmo. Enfim, pode falar, ou alguém já passei por isso, alguém me falou, enfim, tá? Eu queria sentir da gente aqui o que realmente a gente pensa sobre isso, o que a gente sente sobre isso, o que nós já passamos sobre isso, tá bom? Por favor, Marcos, você podia falar? Eu só vou pedir para você ler, porque eu vou escrevendo as palavras-chave. Ouçam tudo, anotem na cabeça o que vocês vão falar depois, tá bom? Por favor, Marcos. Primeiro, quando alguém possui opiniões diferentes das minhas acerca de coisas que não estão claramente delineadas nas escrituras, eu as julgo como estando erradas, ou sendo imaturas, ou não espirituais. Pode continuar. Pois, quando vejo outros pais permitindo que seus filhos façam coisas que não permitiria aos meus filhos fazer, mesmo sem que qualquer pecado esteja envolvido, julgo essas pessoas como não sendo bons pais. Perfeito. Crio polêmica em relação à diferença doutrinárias que tem com outros cristãos. 4. Quando um cristão discorda de mim em uma questão doutrinária, tenho dificuldade de manter comunhão com ele. 5. Quando eu caio no próximo, erro mais para o lado do juízo do que para o da misericórdia. 6. Concentro-me mais na correção de minhas ações externas do que na correção das minhas atitudes. 7. Minha consciência está organizada mais pelos valores, crenças, estudos ou aprovação dos meus amigos mais próximos do que pela vida. 8. Estabeleço padrões altos para mim, mesmo que não necessariamente bíblicos, e me incomodo ao ver que outros cristãos não se falam pelas mesmas convicções. 9. Cobro-me muito, sou exigente com mim mesmo, pelas inexatidões que sei que não agradam a Deus. 10. Creio que todo comportamento é ou certo ou errado, preto ou branco. Não deixo nenhum espaço para áreas cinzentas, ou espaço para considerar como Deus enxerga a motivação por trás de tal comportamento. 11. Creio que Deus me ama, mas mais quando mais me obedeço. 12. Penso em Deus mais como meu juiz do que como o Pai celestial amoroso. 13. Preocupo-me mais com a letra da lei do que com o espírito da lei. 14. Tenho a tendência de tomar decisões com base em critérios pessoais de faça ou não faça, em lugar de usar como critério aquilo que realmente agradaria e honraria a Deus. 15. Evito alguns cristãos que não concordam com meus padrões pessoais de comportamento, embora saiba que tais padrões não sejam praticados pela maioria dos cristãos. Pode ser tempo, tá? Porque eu não imaginei que ia demorar. Obrigada. E aí? Eu coloquei aqui já até algumas palavras importantes, né? Algumas coisas que não são delineadas na Bíblia. Criar polêmicas, ter dificuldade de comunhão, juízo no lugar de misericórdia, querer mais agradar amigos do que a Bíblia, padrões altos colocados para o viver cristão, tudo é sim ou não, juízo, pai, ao invés de pai. E aí, alguém? O preto branco aí como toma nome, tá? A dificuldade de enxergar além do sim ou não,
Eu tenho, às vezes, dificuldade com isso também. Olha, eu sinto muito, mas o meu taxa de juízo e misericórdia é duas coisas que são A gente vê alguém fazendo alguma coisa. misericórdia, pai, misericórdia de mim, e tem misericórdia de mim. Mais alguém? Às vezes a gente vê muitos cristãos criando polêmica por questões que não fazem quase diferença na fé, né? E aí? Que estabeleço padrões para mim e eu me incomodo por alguém mesmo para o quê? E aí, mais alguém? Eu tenho muita questão de culpa, né? De crer que Deus me ama quanto mais obedeço. Então, assim, eu estou sempre, acho que até pela questão da personalidade, achando que tudo que eu faço assim, é culpa minha. Eu estou passando isso, Deus que permite. É Deus que permite, mas é porque eu não fiz tal coisa, eu fiz tal coisa. Então, eu realmente fico achando que Deus está esperando de mim um padrão muito alto. Me cobrando, me culpando toda hora. E achando que Ele vai me amar. Tem vezes que eu falo, eu não consigo orar. Eu não tenho coragem de orar. Não, Deus, eu não estou aguentando minha voz. Não sei se Deus quis tirar Deus. Ok. Às vezes eu falo, puxa vida, como pode? Não é nada que Deus me ama, porque na verdade meu primeiro amoroso, perdoador, e me lembro que tem ele fala que a pessoa que tem a mesma posição, Não pensa igual, né? A gente, é como se não fosse crente, né? Não tem comunhão. amigas de mais de 40 anos, desde 80, e a gente é muito amiga, porque ela é do lado amoroso, ela é católica, ela é muito de esquerda, tá? Que é o direito ela política, e ela gosta de que eu falei, é um pouco do trabalho, tem uma opinião, mas ela é uma pessoa, a gente é amiga, não é por isso. E respeito pela pessoa, Sim. pela música, pela assim, as batalhas que nós temos aqui e eu tento esse carinho dela e valorizo essa amizade outra também. Eu acho que quem mais levou na vida na criação, na educação do filho, do estudo, foi eu. Olha, eu adoro falar para mim, eu gosto de matar, porque não era daquele roteiro, porque tem família que tem restauro, tem que pegar no cenário, tem as músicas, e uma criança. E eu fui muito dura com ele, tanto que eu lembro, ele se tornou pessoal autônomo, desde os 9 anos. E a cobrança em cima dele, era muito grande. E às vezes eu fico eu estou muito por causa disso. Eu sei que outros, mas é muito difícil você. Eu não era cristã, porque Jesus já fez
Sim. Porque eu morava com o pai, fácil. E essa questão de julgar, É aquela questão, então, está no mesmo barco do que eu, onde nós nos cobramos demais. Eu comecei já colocando algumas questões, porque inclusive na última vez que nós fizemos, algumas pessoas falaram, olha, quando fala legalismo, eu não sei exatamente o que se refere. E uma das intenções com esses momentos aqui é deixar bem claro quais são os pontos específicos onde o legalismo se apresenta. Então a gente já fez uma lista aqui, nós colocamos um pouquinho que vai no nosso coração, às vezes algum lado a gente batalha mais, outros menos, e nós vamos falar mais sobre isso. Enquanto eu estiver falando sobre legalismo, passa só a próxima. Lembra que na última reunião, na última palestra, enfim, nós fizemos uma lista juntas de algumas questões que nós entendemos como sendo que a Bíblia não diz que é pecado, mas que às vezes a gente acha que é. Ou alguma pessoa acha que é, e a gente luta com isso. E aí eu vou pedir, já que a Letícia está ali, para vocês, durante o momento de ensino, se vocês pensarem em mais alguma coisa, de repente eu paro e falo, alguém lembrou de mais alguma coisa? E aí depois a gente põe, e durante esses períodos de estudo, a gente pode fazer uma lista para ficar diante da gente, porque a gente não para pensar, né? Então aí tá aí a tatuagem, bebida alcoólica, jovem adolescente chega à festa, não tô falando que deve, gente, mas a Bíblia não diz que é pecado, enfim, tá bom? Aí participação de eventos na igreja, participação do grupo das mulheres, não, que bom que tem. Mas, enfim, questões muito práticas que podem se tornar legalistas se a gente se apegar com unhas e dentes. Porque tudo isso que está ali, a Bíblia não fala nada disso. Nada. Nada. Novamente, não estou falando que devemos fumar. Porém, a Bíblia não diz, né? Teatro, shows, enfim. Tá bom? Então, eu só quis lembrar e eu quero deixar isso na mente, a nossa sombra, vamos dizer assim, enquanto a gente for fazendo o nosso estudo, tá bom? Durante o estudo também, quem tiver aí com uma caneta, eu gostaria, e depois se quiser falar no final, quando eu peguei o livro para dar uma olhada nele, o que eu vi, e quando eu estudei esse assunto, porque eu nunca parei assim, a gente fala sobre o assunto, enfim, mas eu nunca parei para pensar só sobre ele, hein? E o que eu notei é que o assunto em geral, ele vai girar em torno de 3 temas, tá bom? Não sei se o pessoal que está aqui consegue. Um dos temas é sobre o interior. Esse interior não estou falando de Campinas, viu, gente? Ai, minha viagem para Campinas, não é isso. É que está pequenininho, desculpem aí. É sobre o nosso coração, é o que está dentro da gente. É o que nós pensamos, é o que nós sentimos, é o que realmente somos. E aquele interior, inclusive, que está lá no Salmo 19, que está falando assim, olha, aqueles pecados, até os que eu não conheço, que o Senhor me perdoe, porque a gente tem tanta maldade que nem a gente consegue perceber. A gente vive no meio até do nosso pecado e nós somos tão hábeis em disfarçar que a gente disfarça até da gente. É muita habilidade, né? Então, uma das questões que eu vou estar falando é interior, tá bom? E um outro coisinho saiu aqui, mas tudo bem. A outra questão que eu vou falar é sobre as escrituras. Obrigada. Esse é um ponto muito importante. Quando nós falamos de legalismo, mas todo assunto tem a ver com a Bíblia, né? Não é a questão disso. Está na Bíblia, tem a ver com a Bíblia, mas tem a ver com a veracidade, com a suficiência das Escrituras, com que aquilo que está nela é o que nós precisamos seguir e aquilo que não está, Deus deixou livre para nós. É como diz lá em Gálatas, a nossa liberdade cristã. Eu vou repetir uma frase aí do Francis Schaeffer, que você dizer que é cristão é dizer que você fala quando a Bíblia fala
e se cala quando a Bíblia se cala. Então existem assuntos que ela se cala. Não existem, Deus não acreditou serem importantes para nós. E em terceiro lugar, o Evangelho e graça. Tá? O Evangelho, eu vou falar um pouquinho mais disso no final, mas a ideia é o seguinte, se a gente para pensar, o que é o Evangelho? Ele é para nós sermos salvos? Sim. Ok. Ele é para sermos salvos. E o que acontece é que a gente pensa que eu prego o Evangelho para alguém, e você é um pecador, e você precisa de Cristo, você está longe da graça e tudo mais, e você precisa da graça de Cristo. Ah, eu preciso de Cristo, o Senhor perdoa meus pecados, e o Senhor perdoa, e aquela pessoa foi salva. Então agora lição número 2, vira a lição do Evangelho para lá, agora é a lição número 2, vida cristã, batismo, sei lá o quê, e o Evangelho ficou lá no fundo da vida da pessoa e a gente não precisa voltar, tá? Vocês acham que é isso? Ou ela volta para pregar o Evangelho, não precisa voltar, e aí? Sim ou não? Precisamos voltar no Evangelho na nossa vida cristã? O quanto? Por quê? Porque é a base do que eu acredito. É o principal, o que mais? Antes de... E para... Fica tão lá atrás que a gente começa a tentar coisas, para você não fazer algo diferente. então focar Exatamente. Ele é tudo isso que vocês estão falando. E, além disso, ele é algo que eu tenho que tomar posse todo dia. Por quê? Porque eu acordo bela todo dia e vem lá. Tô lá com sono, abre a porta, aquela gata. Miau! Na minha casa, gente, eu não posso nem acordar, que ela já vem miando por cima de mim. Ô raio de trem, ô bicho, sai daqui, não sei o quê. E aí, o que acontece? E aí o gato tá miando, o filho sei lá o quê, e tá pia suja, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí eu esqueço que para eu obedecer a Deus e eu seguir a Deus, eu preciso da graça dele. Eu sou uma pecadora e às vezes eu quero viver a vida cristã por mim mesma. E é uma das coisas que mais acontecem com os crentes. Eu quero viver a vida cristã por mim mesma. Eu quero obedecer. Eu acho que dentro de mim existe força suficiente para eu obedecer. Existe força suficiente para eu chegar a Cristo. Existe força suficiente para eu seguir as regras. Ainda é o Evangelho. Eu ainda sou pecadora. Eu ainda estou longe de Cristo. Óbvio que ainda eu estou numa posição em que fui salva. Mas no dia a dia eu vou esquecer disso. Então eu ainda vou precisar das verdades do Evangelho. Porque às vezes eu peco. E eu fico, meu Deus, mas por que eu fiz isso no passado, na semana passada? Por que eu briguei? Por que eu xinguei? Por que eu fiz isso? A graça, o Evangelho, ele vem de novo. Deus precisa todo dia vir e perdoar de novo. Então o Evangelho é nesse sentido, tá bom? Eu vou falar mais disso no final. Enfim, quem está aí anotando, eu gostaria, se vocês pudessem, tá? Fala, quantas vezes eu estou falando do interior? Aí põe lá, interior, Evangelho e Escrituras. Estou falando do interior, aí anota um pontinho para o interior. Agora é Evangelho. Mas procurem, sem eu citar, vem sobre o que eu estou falando. Porque esses pontos são importantes para a gente entender como o legalismo funciona. Já falei também da última vez, eu até pedi para você, mas eu não lembrei que eu tô... Desculpa aí. Tá? O que é o legalismo, então? E aí a gente vai usar um próprio termo que está no livro. E aqui na página 17 eu quero ver com vocês. Legalismo é... Existem dois verbos aí, né, para a gente poder... Pega essa frase aí, eu não sei se ela está inteira ou não. Quais são os verbos? Legalismo é... Elevar. Eu estou elevando
alguma coisa. Quando eu levo o que e de uma forma, muitas vezes, específica. O que eu estou elevando? Regras humanas. E o que eu estou fazendo com essas regras humanas? Como? Então é o que e como. Estou levando acima do quê? Das instruções. O que mais? Bíblicas, né? Mandamentos, é isso? Do que está na Bíblia, né? Essa é a ideia. Eu estou elevando alguma coisa além do que está escrito. Isso é legalismo, tá? E aí ele continua. Eu queria que parasse o verbo por aí, mas não parou. Além de nós elevarmos alguma coisa, o que a gente faz agora? Julga quem? Julga o próximo. De que forma? De que forma que eu julgo? Ou no coração, ou verbalmente. E quando que eu julgo? Quando essas regras que eu elevei acima das escrituras não são ok. Aí está a base do que a gente deve entender por legalismo. Quando eu pego o que não está na Bíblia e aquilo para mim é tão importante. É tão importante cantar cantor cristão. É tão. E aí a gente eleva aquilo acima do que as escrituras dizem. Aquela guitarra infernal. Como que pode louvar a Deus? Enfim, né? Isso é legalismo. E a ideia é que nós estamos fazendo e por que estamos fazendo. Eu trouxe também algumas questões do que o legalismo traz e como é que ele se manifesta. Mas eu tenho aqui, mas alguém queria dizer como que esse legalismo se manifesta? Muitas vezes. Alguém pode até olhar assim o livro de rabo de olho. Como? Discussão. Lista. Eu estou pensando em todas as ocasiões, tá? Quando a gente fala em legalismo, a gente pode pensar, legalismo é uma ideia, é uma forma de viver, a minha intenção é chegar no fim e falar que nem sempre eu estou pensando naquela lista ali e eu estou sendo legalista. Existem coisas que estão tão profundas que levam a gente ao legalismo, tá? Sim. Eu já vou falar sobre isso, sim. Estatutos e regras. Olha o que mais que fala sobre o legalismo. Que ele é acreditar que a salvação pode ser obtida por meio da obediência. Mas eu não acho isso. Olha, às vezes o que a gente está defendendo e está entendendo é que a salvação pode vir por meio da obediência. O que mais que alguém pode dizer? Eu tenho mais coisa aqui.
Então, o senhor não coloca, e eu mesmo acabo ficando com parte, que é pesado demais, só vai sofrimento para mim, para quem está ao redor. Sim. Quando a gente traz um padrão que é para todas as pessoas. Hábitos? Sim. Que tipos? Hábitos que podem ser diferentes, dependendo do local que a gente está. Mas muitas vezes isso vai se tornar um legalismo, uma forma de viver. Outra coisa que o legalismo se revela, o fazer por merecer. Toda vez que a gente está pensando tem que fazer aquilo, eu devo merecer. E isso está incrustado na nossa mente, no nosso coração. A lista também, isso pode, isso não pode, o sim ou não está incrustado no nosso coração. Querendo ou não, isso faz parte do ser humano. Isso faz parte do ser humano. Uma das coisas, inclusive, quem já estudou sobre seitas? Existem 5 características da seita, não é? Quem sabe quem são as 5? Revelação extra-bíblica. O que é isso? Toda seita tem. A Bíblia, profeta X falou isso e aquilo. Exclusivismo, só é salvo quem está fazendo X. Diminui a pessoa de Cristo. E vocês sabem os outros 2? Não sabem? Não mesmo? Então, eu também não, mas vai que você lembra. Mas tinha mais 2. Mas esses já são suficientes. Extra-bíblica, diminuem a pessoa e a obra de Cristo. Vai que vocês sabiam, né? Mas eu lembro que tinha mais um. Diminui a pessoa e a obra de Cristo, que é o que a gente está fazendo aqui. E a questão da salvação. Você vai ser salvo se fizer alguma coisa. E aí é onde a gente tem o fé em Cristo mais alguma coisa. Já ouviram falar disso? Livro de Gálatas, é ótimo isso. As pessoas estavam fazendo isso. Fé em Cristo mais isso e mais aquilo. Inclusive, na Igreja Católica, se a gente for falar assim, qual que é a nossa grande diferença da Igreja Católica, assim, de bate-pronto, o que nós vamos dizer? Não é. Se nós formos olhar a nossa teologia, o que nós cremos como teologia, a nossa declaração doutrinária, vamos dizer assim, seria mais perto de uma igreja católica do que, por exemplo, de uma igreja pentecostal, sabia? Qual é a grande diferença? E olha que imagem, lógico que não é certo. Mas às vezes a gente fica pensando em algumas coisas, fala assim, não, mas isso, olha que terror, que não pode. E realmente, Deus não aceita quem pega uma imagem e vai orar para aquela imagem. Mas se houvesse um salvo de verdade, desavisado, e orasse para aquela achando que ela, de repente, era uma pessoa... Será que era... Vamos falar por outro ângulo. Quem vai na igreja católica, o que ele tem que fazer quando nasce? Ele não, né? Os pais. Por quê? Para ser salvo. Batismo. Para ser salvo. Eles creem em Cristo? Cristo morreu pelos pecados? E se a pessoa crê, ela cresce, ela cresceu, mas ela não foi batizada e ela sabe que Cristo morreu pelos pecados. Para ele serve? Qual é o grande problema, agora, a grande diferença nossa de igreja católica? É que é Cristo mais alguma coisa. É muito mais pesado. Isso que está levando as pessoas para o inferno. E não o fato de crer no santo, não estou falando que deve, que é certo. Mas isso é muito menor perto de você desfazer
da suficiência da morte de Cristo. Essa é a nossa diferença, por exemplo, da Igreja Católica. Então a gente tem aqui, por exemplo, e nós falamos, não, mas olha lá eles, né, fazem isso. Nós não fazemos isso, será? Olha só, no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, até quando a gente tem lá os fariseus, que achavam, né, eles eram filhos de Abraão, então, eles tinham que ter a fé em Cristo. E lá no livro de Gálatas e outros livros, tinham judaizantes, que era um povo que eles acreditavam, falavam, sim, você tem que acreditar em Cristo. E tem que fazer mais o quê? Quem sabe? Crer em Cristo mais judaizantes. Eram pessoas... É circuncisão. Sim. Para nós é uma realidade muito distante. Nós mal entendemos quais são as práticas dos judeus. E, de circuncisão, de, sei lá, eles têm umas coisas que parece que eles não misturam talher de leite com talher de sei lá o quê. Eles têm uma série de coisas. Tecido, enfim, eles têm uma série de regras que para nós hoje é muito distante, mas para eles não. O cristianismo, ele veio do judaísmo. E aí, para eles, peraí, você se converteu, mas você não se circuncidou. Circuncisão era uma marca que eles tinham. De todo homem, ele tinha que ser circuncidado, dizendo que ele pertencia ao povo de Deus. E qual era a questão da circuncisão? Aí Paulo fala, vocês não precisam disso. Se eu quiser circuncidar, eu vou poder. Mas por que não precisa? Exatamente. Porque aquilo era que é mais uma da questão que eu vou colocar aqui, que é o que o legalismo que está próximo de nós pega. Onde nós temos nós cuidamos do exterior. Eu tenho uma marca externa de cristão. No caso ali era física. Porém, será que hoje nós temos também, e às vezes queremos ter alguma marca externa que mostre que nós somos cristãos? O que vocês acham? O que é que nós ficamos muito felizes quando fazemos, ou quando vemos outras pessoas? Tal pessoa se converteu, ou ela está indo na igreja e está fazendo não sei o quê. Nós queremos ver marcas externas nela? Sim ou não? E digam quais. Modo de vestir. Não falta no culto de oração, acredita, gente? Essa pessoa não queria nem saber da Bíblia, ela não falta no culto de oração. Que bênção que ela às vezes nem se converteu. Às vezes nem se converteu. Mas ela não falta no culto de oração. Quais os motivos que levam alguém para a igreja? Inúmeros. Eu vou dar um testemunho aqui, que eu vejo assim que Deus foi bondoso comigo, porque assim, eu tinha tudo para crescer no meio cristão, eu sempre fui aquela filha obediente, assim, tipo, sempre bobona, né? Nessa cara de bobona, eu sempre fui assim. O pai falava, faz isso, eu faço, faz aquilo. Enfim, sempre bem besta, sabe? Assim, Então, assim, meus pais, tudo que eles falavam, faz, eu fazia. Vai ali, eu ia. Vai lá, enfim. Então, eles iam para a igreja. Eu ia para a igreja. Gente, eu cantava na igreja, ai minha filha. Eu ensinava para as crianças. Eu era pequenininha, aqui da Mari. Eu cuidava das crianças na igreja. Não faltava nas mensageiras do rei. E eu lia a Bíblia em casa todo dia e pregava o evangelho para as meninas da minha escola e levava crianças da escola para a igreja. Gente, eu era
uma candidata a crente não regenerada maravilhosa, crer nas minhas evidências externas e longe de Cristo, sendo chamada a pessoa a exemplo. Exemplo. Mas Deus, pela graça dele, começou a me incomodar e falar, mas será que eu sou crente, gente? Será que eu vou para o céu, que eu vou para o inferno? Enfim, eu sei que dos meus 13 aos meus 18, 19, eu tive uma crise que eu perguntava para Deus por quê, eu chorava, mas eu sou crente, não sou crente, mas eu estou indo na igreja por causa da minha mãe, eu vou por causa de mim, porque a igreja era tão legal, tinha tantos jovens, gente, minha igreja era muito legal. Era muito legal. Muito. Então, assim, era muito jovens, era muito animada, era muito gostoso. Era muito. E outra, eu tinha minha mãe, como eu já falei para outras pessoas, minha mãe era aquela que ia, que falava, que ensinava, e eu ficava lá só de olho, né? Aí tudo que ela fazia, eu fazia de volta. Então, ela, né, esses meus, eu dou aula para criança, minha mãe fazia. Eu dava aula para criança, vai, fala, ensina, a Bíblia, assim, ó, tal, tal. Aí eu pegava, ela fez, tal. Sabia imitar minha mãe demais. Mas se Cristo não está em nós, são marcas exteriores, assim como a circuncisão. Então, voltando aos judaizantes, eles falavam, olha, fé em Cristo mais batismo, fé em Cristo mais membresia, fé em Cristo mais fidelidade doutrinária, fé em Cristo mais vestimenta cristã apropriada, que alguém falou, abordagem de educação de filhos, já ouvi. Mas tem que ser o homeschool, gente, senão isso não é. Enfim, nós precisamos ter o nosso interior. Isso tudo é legalismo. Ele também fala, deixa eu ver por aqui. Alguém está lembrando de mais alguma coisa? Pode falar, tá? Não sei o que eu ia falar. Por meio da obediência, fazer por merecer, fidelidade meticulosa à lei, capaz, está errado, estabelecer ou melhorar a nossa posição diante de Deus. E aqui ele vai falar muito disso, que às vezes não é nem questão de salvação, mas dependendo do que eu consigo fazer, isso vai fazer com que Deus me ame mais. Porque eu me esforço, gente, eu me esforço para ler a Bíblia todas as manhãs, para ter o meu devocional. Então, assim, eu estou numa posição um pouquinho mais de cima daquele que quase não faz. Deus me abençoa mais porque eu orei. Mais um pouquinho. Então, legalismo é quando julgamos outros sem, ou como pecadores, sem a base bíblica necessária. Isso não pode. Faltou na igreja. Não. Viver por regras ao invés de viver pelo Espírito. A gente vai falar mais sobre isso. Classificar tudo como mal ou bom, tá? Eu estou falando isso que a gente já colocou aqui. Listas ao invés de viver no Espírito. Eu posso ir ali, não posso. Mas o que é viver no Espírito? É além do eu posso ou não posso. É por que eu vou, por que eu não vou. E de repente eu vou estar num lugar que eu não posso, mas sei lá, eu estou ali, isso não quer dizer que eu não conheço a Cristo. Concentrar-se em regras externas, esquecer atitudes, pensamentos e motivações interiores. Olha como Deus em todo o momento, Ele pede, e a gente vai, vocês vão ter a oportunidade logo de falar isso. Ele pede o nosso coração. Ele pede o que a gente é. Casei, e aí dá 5 anos, o marido vai lá, hoje é nosso aniversário de casamento, aí todo ano ele vai, compra, enfim, não estou, só dando um exemplo, tá? Comprou o presente X, porque compra todo ano, porque é o aniversário de casamento, e se deve, em aniversário de casamento, comprar tal coisa para a esposa. E deve-se marcar um jantar não sei aonde. Então, ele vai marcar um jantar não sei aonde, que ele vai despender muito dinheiro, ele tem que trabalhar, mas é um aniversário de casamento. Então, ele precisa
ir, ele precisa dar o dinheiro, ele precisa falar, ó, meu amor, ele vai dar um beijo, porque precisa, como que é o aniversário de casamento e não dar um beijo. Nós queremos isso? Você quer isso porque faz porque precisa? A gente quer o coração. É isso aí. É você tá sabendo. A gente quer o coração. Mas eu ia comprar, mas o dinheiro não deu. Mas vamos lá. O coração. Né? E se nós que somos humanos, falhos e pecadores, e queremos isso de outro ser humano, imagine Deus que nos formou e que nos tem como servos. O que é que Ele quer da gente? Que triste quando a gente acha que Deus está se agradando porque a gente não falta um domingo, porque eu não deixo. Realmente, a gente não faz coisas grandes como fumar, beber. Eu não fumo, não bebo, eu não saio xingando ninguém. E parece que a gente está tão bem. O que será que deixa a gente tão bem? O que deixa a gente tão sossegado? Ai, que triste. O que anestesia tanto a nossa vida cristã? Às vezes é o externo. São as aparências externas que a gente nem percebe para nós mesmos. E às vezes eu estou lutando com os meus padrões lá. Ai, eu não consigo padrão. É o coração, tá? Só antes de eu continuar aqui nesse pedacinho, eu queria dizer que o legalismo não é, tá bom? Porque eu acho importante também, parece que a gente está falando que tudo pode, que tudo não sei o quê, mas tem coisas que o legalismo não é. Então, peraí que sem cola eu não consigo. Não é enfatizar obediência à palavra de Deus. Não, você precisa obedecer o que a Cristo diz. Mas é enfatizar a obediência à palavra, ao que está escrito claramente. Você não deve dar vazão à sua ira. Porque na ira do homem não se produz a justiça de Deus. E eu tenho os textos aqui, por exemplo, como a gente tem lá, 1 João 2, 3, 4. Alguém lê para mim? João 15, 10. Eu vou ler aqui, só para a gente ter... Ah, pessoa. Sim, isso. Que uma pessoa que ela tem autoridade, tem um termo, é exatamente isso. Era o que eu ia falar, gente. Tinha mesmo, mas tinha isso. Quando eu tenho uma pessoa, a gente pode ver que toda seita tem uma pessoa que ela diz e outra. Você não pode questionar. E dependendo da igreja, você vai ir contra como que eles usam? O ungido do Senhor? Vocês vão contra o ungido do Senhor? É isso aí. Obrigada, Marta. Alguém achou aí o primeiro João? Eu vou ler João 15, 10, tá? 1 João 2, 3 e 4. Sim. E se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Então, assim, a Bíblia sempre fala que você deve obedecer e guardar. Não é legalismo confrontar alguém com base bíblica. Ah, sim. Desculpa. Não, e a pessoa foi meio inteligente, né? Porque eu falei no começo, vocês estão me ouvindo? Não, mas se não estava ouvindo, não ia perguntar. Não foi engraçado. Confrontar alguém com base na palavra. Isso não é legalismo e nós somos incentivados, inclusive, a exortar uns aos outros, mas com
base na palavra. E estritamente ao amor. E aqui fala, né, que nós devemos sempre, por causa do tempo a gente não vai colocar, mas nós devemos sempre estar lembrando dos amores, das boas obras. Aquilo que a palavra claramente nos ensina, nós devemos fazer. Não é legalismo. Não é legalismo desenvolver a salvação com responsabilidade. Em diversos lugares, a Bíblia coloca que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Até que parte vai a responsabilidade humana, até que parte vai a responsabilidade de Deus. E Deus cobra, sim. Porém, lembra que o que a gente faz é mediante a força dele. Por isso o Evangelho. Tudo que a gente faz é Deus que nos capacita. Se ele não capacitar, a gente não vai nem querer. Não é o que diz que Deus supera em vocês tanto o querer como o efetuar. Então nós estamos ligados a Ele. E nós devemos pedir a Ele que incomode o nosso coração, que incomode a nossa vida, que avive as nossas vidas, nossa igreja. Enfim, então nós devemos sim, Deus espera isso. Isso não é legalismo. Tá? Desenvolver a salvação com responsabilidade. Estabelecer regras não citadas na Bíblia. Sim, que aí foi o que a Letícia falou. Não é legalismo eu estabelecer regras não citadas na Bíblia, mas com o propósito organizacional e prático. Olha, é melhor para que todos possam estar aqui. É melhor que, sei lá, tá tendo piolho, então as mulheres vêm de cabelo preso. Sei lá. Enfim, mas isso não é bíblico, gente. Mas é um propósito que não é espiritual. Se eu vou estabelecer uma regra, gente, cheguem no horário. Cheguem no horário. Tem irmãos que não estão chegando no horário. Não cheguem fora do horário. E quando a gente aponta, um dedo vai para o outro e um monte para nós, né? Então é o meu caso, horário. Então quando você fala, nós vamos começar no horário, sim. Mas não, isso não é espiritual, não comecei, não é o final. Não, eu estabeleci uma regra, mas eu entendi que ela é prática. Uma questão de organização, ela vai melhor. E ela não é imposta como essencial para a vida cristã. Nossa, não confio em igreja que marca culto 6 horas, está começando 6h20, e que esse pessoal não é crente. Ou é crente, mas é que espiritualidade baixa. Não. Então a gente entende que existem regras que a gente vai impor, vai colocar dentro da possibilidade, mas a gente sabe que não é espiritual. É por uma questão de tudo funcionar melhor, tá? Frutos do legalismo. Não vai dar tempo da gente trabalhar isso com Deus, com outros e consigo, porque já está no final, assim, até onde eu queria chegar hoje. Mas só colocando aqui que com Deus, como que a gente acaba agindo? Como se Deus, em sua palavra, tivesse deixado de mencionar uma proibição importante. A gente se coloca no lugar de Deus decidindo o que é certo e o que é errado. Ai, mas eu não fiz aquilo. Mas é você que decide. Não está na palavra, foi Deus que colocou. Então não precisava. Existe uma liberdade cristã no meio desse assunto. Assume a posição de legislador e não apenas de observador da lei. Revela arrogância espiritual, tentando estabelecer padrões, que a gente falou, que Deus não estabeleceu. Nem Deus está pedindo isso, mas a gente pede isso dos outros e da gente mesmo. Tá bom? Com si próprio, cheio de justiça própria, orgulho. A gente tem autoimagem distorcida, cegueira espiritual, não consigo ver o meu pecado. Medo de fracassar, porque aí a partir do momento que eu sou crente, se o outro, ou se eu estou mostrando por fora, se eu estou indo para a igreja sempre, então eu tenho medo de, se eu parar para ir para a igreja. Então eu começo a ficar com medo, porque aí eu vou não estar sendo tão crente assim, né? Preocupação excessiva com o próprio desempenho, com a reputação, perfeccionismo, onde a gente coloca padrão super elevado, e ira, quando a gente tem frustração, impaciente, irritável, enfim. E depois com os outros, tá? Tendência irônica de compartilhar abertamente através de fofocas, julgamento impiedoso,
cegueira quanto aos próprios pecados, enquanto aponta para os outros, falta de comunhão com verdadeiros cristãos. Às vezes tem irmãos, como a gente colocou, são neopentecostais, mas são crentes sérios. E a gente fala, não é crente. Ira, frustração consigo com o próximo, impaciente, irritável. Desejo excessivo de agradar as pessoas e parecer bem. E prioridade fora do prumo. Eu tô aqui com o meu estudo bonitinho, porque eu não falto, mas para isso eu chutei a gata, eu gritei com o filho, eu bati panela, mas eu tô aqui. Né? Enfim, eu vou parar por aqui por causa do horário, mas é isso. A ideia hoje era colocar o quanto realmente nós precisamos de Cristo. Deus quer que a gente tenha como um farol, não farol da Laperaporinha não, né? Um farol de navio mesmo, aquela luz dentro da gente para olhar. É isso que Deus espera de nós. E aí eu encerro na próxima. Obrigada.